Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? Prof também tá bem. Espero que tenham passado um bom final de semana. Então, hoje nós vamos fazer a aula de português e a prof vai fazer a retomada para a P1, que vocês terão amanhã, certo? Então, a prof juntou aqui todos os critérios que estão sendo pedidos para essa P1 e a prof fez uma retomada. Então, vamos lá, que a prof vai passar a retomada do conteúdo para vocês. Vamos relembrar os conteúdos trabalhados. Então, vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre notícia e reportagem? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público, certo? O relevante quer dizer aquele que tem algum significado para nós, certo? Então, aquele que é considerado importante, que a gente tem que saber. A reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinados assuntos. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista. Então, o jornalista é que vai organizar e arrumar todo o conteúdo, certo? Dessa reportagem. Então, já diz aqui, notícia e reportagem. Os textos, eles são iguais, tanto na notícia como na reportagem. Eles são informativos com união de terceira e primeira pessoa. Então, é sempre falado em nós, certo? Ou em vocês, ou é falado sempre em eu, certo? Sempre em terceira e primeira pessoa. Isso na notícia e na reportagem, os textos são iguais. As publicações, ele é publicado ou veiculado na mídia, isso na notícia, falada ou escrita. E a reportagem também. A gente também encontra notícias e reportagens na internet, certo? Na mídia. Os temas, na notícia, são fatos que a gente precisa saber agora, na hora, certo? O imediato quer dizer na hora. Já a reportagem são diversos temas, certo? São políticos, sociais, econômicos, culturais, de lazer, educação, esporte, tudo isso é da reportagem. A notícia não, a notícia é colocado na hora, certo? As pessoas nem sabem o que aconteceu, mas já estão colocando lá na internet. A linguagem. Na notícia, ela é formal, simples, clara e objetiva. Já na reportagem, ela é formal, clara e dinâmica. Por quê? Porque ela abrange diversos assuntos, então ela tem que ser dinâmica. O conteúdo da notícia são os fatos reais, atuais e do dia a dia. A reportagem são as interpretações dos fatos e dos dados narrados. Quer dizer, na reportagem, eles vão ser mais detalhistas, eles vão pegar mais detalhes, certo? O que é a notícia, então? A notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas importantes para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merecem publicação. Como todo material informativo, a notícia merece uma apuração jornalística, né? Fornecendo sempre a verdade, da maneira mais imparcial possível. O que é imparcial? Sem muitos detalhes, certo? A notícia não vai dar detalhes. As notícias devem ser feitas escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata, na hora, certo? É na hora que a notícia é colocada na mídia para a gente saber. A estrutura da notícia. Por ser um trabalho feito em pouco tempo, porque é muito rápido, né? As pessoas não dão muito tempo, não dão dias, né? Às vezes são horas. Aconteceu um acidente agora, dali meia hora, já está saindo na mídia. É assim.
Então, é bem pouco tempo para escrever. Gravar ou filmar uma notícia é necessário estar atento a uma estrutura básica. Sabem que a notícia, lembram que a notícia, ela tem uma estrutura básica, né? O que guia o público entre os fatos. Então, assim, cada mídia tem seu próprio tipo de estrutura, mas todas seguem um padrão comum. Então, é necessário primeiro ter um título, né? Que deve passar uma ideia que está acontecendo naquela hora. Então, ela tem que ter um título. Por quê? Porque quem ler, ouvir ou ver uma notícia deve conseguir ter ideia do que está acontecendo pelo título, certo? A pessoa já leu o título lá, opa, já tem uma ideia do que aconteceu. Após o título, é necessário abrir o texto com o que os jornalistas chamam de lead. A palavra lead vem do inglês lead, que significa liderar em português. Em uma notícia, ela serve para que o leitor tenha uma visão geral dos acontecimentos já no primeiro contato com o conteúdo. Então, a parte mais importante está ali na lead. Para um lead completo, o material precisa responder às 6 perguntas. O que? Quem, que é o sujeito, né? Que tá fazendo a ação. Quando, onde, como e por quê. Tem que ter essas 6 perguntas numa lead. Assim, tudo que for mais importante é entregue ao público rapidamente, sem demora e de forma direta. Nos parágrafos ou nos minutos seguintes, o jornalista irá desenvolver sobre o que foi falado na lead. Então, aí ele vai contar mais algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que ele colocou lá na lead, né? Tipo, o que aconteceu? Vai colocar o que aconteceu. Quem? Qual que é o sujeito? Ah, a pessoa que fez isso. Vai contar mais detalhezinhos. Assim, traz informações adicionais, quer dizer, mais informações, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam sempre na frente. Eles deixam sempre os outros acontecimentos, assim, que não são tão importantes, no final do texto. Então, dessa forma, a notícia seguirá a fórmula chamada de pirâmide invertida, em que a base do conteúdo todo mais importante está onde? No topo, lá em cima. E o que é reportagem? Uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema, interpretações dos dados e acontecimentos. Por demandar mais horas de dedicação, a reportagem pode levar mais tempo para ser concluída, uma vez que trará muito mais informação do que a notícia. Muito. Reportagem tem muito mais informações, muito mais detalhes. Há vários tipos de notícia e reportagem, sendo que as duas são gêneros textuais muito importantes. No entanto, uma reportagem pode não ser considerada notícia, pois pode ser sobre diversos assuntos, não tendo o caráter imediatista da notícia. A notícia tem que ser na hora, a reportagem não. Ela demora mais tempo para colocarem na mídia, certo? Porque eles pegam todos os detalhes na reportagem. No jornalismo, sendo a notícia a descrição de fatos relevantes para o público de determinada mídia, a reportagem se concentra no aprofundamento desses fatos. Então, a notícia, ela só coloca os fatos, certo? A notícia, ela não coloca detalhes. A reportagem, ela coloca detalhes. Ela vai se concentrar em detalhes. A reportagem traz, além da descrição detalhadas, dados, interpretações dos acontecimentos e diferentes versões por aqueles que presenciaram o evento em questão. Então, ela é muito mais detalhada, gente. A estrutura da reportagem. O objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. Então, é isso que a reportagem vai fazer. A reportagem vai trazer todos os detalhes para que quem esteja lendo, certo, tenha a própria opinião sobre o assunto.
Saiba o que está acontecendo para poder opinar. No entanto, pode ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito. Não há uma estrutura rígida para a reportagem, sendo baseada no bom senso do repórter. Então, o repórter tem que ter o bom senso para saber o que ele vai falar, saber o que ele vai escrever, certo? Como todo material jornalístico, é crucial que haja um título. Então, a reportagem também tem que ter um título. O jornalista ou editor de um veículo de comunicação impresso pode optar também por um subtítulo. Este traz mais informações sobre o que a reportagem está falando e serve para chamar a atenção do leitor, despertando a curiosidade. No restante, ao apresentar um lead respondendo às 6 questões da notícia, o repórter irá se desdobrar em cada uma delas para apresentar várias versões do mesmo acontecimento. Então, o repórter vai ter que, ir atrás de tudo que ele quer saber, de todos os detalhes, para ele colocar ali, para ele ir respondendo a lead. Para isso, a apuração dos fatos é a mais cautelosa possível, quer dizer, eles são cuidadosos. Eles vão pegando cada detalhezinho, tudo que eles estão sabendo, eles vão ir procurando saber mais para colocar mais, porque ela tem que ser muito mais profunda, uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor. Então, eles têm que ter muito cuidado com isso. O que você sabe sobre fake news? Quais são as nuances da desinformação? Como podemos combatê-la? Então vamos lá. Fake news não são uma novidade. Em 1835, o jornal The New York Sun publicou uma série de textos sobre a descoberta de vida na Lua. A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido na época, chamado Sir John Herschel. Então, assim, por que é que fizeram essa fake news? Dizendo que tinha vida na Lua. Olha lá como colocaram a vida na Lua, gente. Esse aqui é o desenho da vida que tinha lá na Lua. A Lua não tem vida nenhuma, certo? Então, eles fizeram isso para quê? Para poder vender a obra, certo? Para eles poderem vender mais, certo? Para poder vender o livro ali, ó. Ó, uma série de textos, ó. Ele só queria vender. Aí fizeram uma fake news. Se as fake news não são novidades, por que estamos vivendo uma verdadeira tempestade de desinformação? Todos passamos a ser consumidores e produtores de informação, e as tecnologias para criar e publicar estão cada vez mais acessíveis. Sim, gente, olha lá, todo mundo com celular, todo mundo tem a tecnologia hoje. Então, tudo fica mais acessível. Né? No Google, você acha tudo. Então, o que são e o que não são fake news? Fake news são inverdades, fabricações e mentiras, certo? Se é fake, não pode ser news. Ou seja, conteúdo feito propositalmente para enganar. Atenção para a linguagem emotiva, porque eles mexem com a nossa emoção nas fake news, certo? Ou a gente fica triste, ou a gente fica feliz. Imagens sensacionalistas, pedidos para compartilhar, são indícios de tentativas de manipular suas emoções. Isso é muito encontrado no Facebook, certo? Com imagens lá sensacionalistas que a gente fala, meu Deus, isso é sensacional, isso é ótimo, será que isso é verdade? E aí tá pedindo para a gente compartilhar. Isso é só uma tentativa de manipular nossas emoções, para a gente ir lá e compartilhar, certo? Daí a gente vê que a gente está compartilhando uma fake news. Olha só o que aconteceu. Por que as pessoas propagam informações falsas? Tá ali, ó, para enganar, né, que são golpes, para ganhar dinheiro, para persuadir, o que que é? Mudar as ideias das pessoas, as crenças, ou até com boas intenções,
certo? Eles mudam até as boas intenções das pessoas. Então, tem que cuidar com isso. 4 movimentos simples para checar a informação. Primeiro, pause. Olhe um pouco para essa mensagem. Investigue a fonte. O que você sabe sobre quem escreveu ou publicou? Terceiro, busque informações mais completas. Onde mais essa informação pode ser encontrada? 4, conheça o contexto. Qual é a história completa? Então, esses são os 4 movimentos que a gente tem que saber para checar a informação e saber se é fake news ou não. E agora entrando em advérbios. Os advérbios servem para modificar os verbos. Lembram que a prof falou? Ele muda os verbos. Ele muda os adjetivos e os outros advérbios. Lembrando, os verbos são aqueles que causam ação. Verbo é ação. Os adjetivos, qualidades, características das pessoas. Ou outros advérbios, eles mudam. No primeiro ciclo, já aprendeu os advérbios de negação, de afirmação, de quantidade e grau. No quinto ano, vai conhecer também os advérbios de modo, de tempo, de lugar e os advérbios interrogativos. Então, vamos ver. As subclasses. Nós temos o advérbio de negação. Não, jamais, nunca. De afirmação. Sim, certamente. De quantidade e grau. Apenas, bastante, demasiado, excessivamente, mais, menos, muito, pouco, quase, tanto, tão e quanto. De modo, bem, mal, melhor, pior, assim, depressa, devagar e todos terminados em mente. Então, o excessivamente, ele é advérbio de quantidade e de grau e de modo. Por quê? Porque ele termina em mente, então ele também é de modo. De tempo. Hoje, amanhã, ontem, logo. De lugar. Aqui, ali, lá, cá, acolá. Interrogativo. Como? Onde? Quando? Por quê? Por quê? Todos porque tem o ponto de interrogação. Certo? Assim como a preposição, a conjunção é um importante elemento de conexão entre as orações. Lembra que a prof falou que ela liga duas orações. A conjunção é uma palavra invariável, quer dizer, ela não muda, certo? E ela liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, vamos ver a seguir. O garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. Então, a partir do exemplo, podemos analisar 3 informações. O garoto segurou o brinquedo. O garoto mostrou. E o garoto chegou da escola. Logo, a segunda oração está ligada à primeira por meio do e. Ó, o garoto segurou o brinquedo, tá aqui a primeira, ó. E mostrou, ó lá, ó. E mostrou, juntou, certo? E a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. As palavras e quando ligam, portanto, orações, certo? Conjunções coordenadas. As conjunções coordenativas, também conhecidas como conjunções coordenadas, estabelecem uma ligação entre as orações coordenadas. No entanto, é importante destacar que estas orações não dependem uma da outra, assim como também ligam termos que têm a mesma função gramatical. Locução conjuntiva. Há ainda a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de conjunção, como o caso de ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que e logo que. Olha o exemplo. Ele participará da festa desde que você faça a sua parte. Então, a locução conjuntiva, ela sempre vai ter mais palavras juntas, certo? Ó, ainda que, desde que, assim que,
Essa é a conjuntiva, certo? E aqui nas conjunções coordenativas, elas assim, elas ligam a mesma função gramatical que elas têm, certo? Deixa eu ver aqui, assim como também ligam termos, tem a mesma função gramatical. Sim, eles sempre estão fazendo uma ação, então elas vão ter sempre uma ação e alguém fazendo, certo, gente? As conjunções coordenativas recebem o mesmo nome dos tipos das orações coordenadas sintéticas, a saber, conjunções aditivas expressam soma, conjunções adversativas expressam oposição, quer dizer, dúvida, né? Conjunções alternativas expressam alternância, tipo, eu tenho alternativa daqui e eu tenho alternativa dali. Conjunções conclusivas expressam conclusão, quer dizer, eu cheguei aqui e pronto, já concluí, já fiz o meu trabalho, já concluí. Conjunções explicativas, que expressam explicação, elas estão sempre explicando. Não fui à escola porque eu não estava bem. Eu já expliquei, certo? Olha os tipos. Aditivas, tá tudo ali, ó. E mais ainda, mais também nem. Exemplo, gosta de chocolate, mas também de vegetais. Ó, elas estão adicionando, ó. Ela gosta de chocolate, mas também tem os vegetais que ela gosta. Eu já adicionei. Adversativas. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Certo? Então, assim, ela correu tanto, tanto, tanto que não adiantou nada. Ela não conseguiu chegar. Então, houve uma adversidade no caminho. Alternança. Alternativa. Já, já, ou, ora, ora, quer, quer. Então, olha lá. Não ouvia ou fingia não ouvir. Então, tá lá o ou, ó. É uma alternativa. Não ouvia. Ou, né, fingia que não ouvia. Era assim, né? Então, a alternativa, ou eu faço, ou eu não faço, eu tenho as escolhas. Conclusiva. Assim, então, logo, pois, depois do verbo, por conseguinte, por isso, portanto. Então, olha lá, farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. Então, ó, farei todos os exercícios. Claro, se ele fizer os exercícios, ele vai ter um bom desempenho. Então, concluiu, ele vai concluir, certo? É aquele negócio. Se eu estudar, eu vou tirar uma boa nota, certo? Então, eu tenho a conclusão. Se eu estudo, eu vou tirar uma boa nota. Explicativas, pois, antes do verbo, e porquanto, porque e que. Venci porque sou a melhor cozinheira. Então, ela já explicou por que ela venceu. Porque ela é a melhor cozinheira, certo? E as palavras homófonas? As palavras homófonas possuem exatamente a mesma pronúncia. Quer dizer, mesma forma de falar. No entanto, elas são diferentes na forma de serem escritas e também no significado de cada uma delas. Por exemplo, acento e acento. Acento com C e acento com dois S. O acento com C é o sinal gráfico, é aquele acento agudo, né, que a gente usa, né, ou o circunflexo. Esse é o acento. E o acento com dois S já é um local para sentar, certo? O 2, que é o cinto com C e o cinto com S. O cinto com C é aquele que a gente coloca na calça, certo? Que a gente põe na calça para segurar. E o cinto com S já é do verbo sentir, quando a gente sente. O 3, que é o que a gente já estudou. Seção com dois S, seção com C cedilha e seção com C. Seção com dois S é uma apresentação, uma reunião ou um cinema. Quando a gente vai no cinema, eu vou a uma sessão de cinema, é com dois S. A seção com C cedilha é uma repartição, uma divisão, né? Como as divisões que a gente tem no mercado, são seções, ou em farmácia, são seções. E a seção com C é o ato de ceder. É a transferência de posse ou direito. Por exemplo, quando a pessoa vai lá e doa os seus bens, certo?
doa tudo que ela tem para o filho. Ela está fazendo uma cessão, com C e 2 S. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria apresentar para vocês, que é o que vai cair na nossa prova. Nós já estudamos tudo isso na apostila 2, então será a P1 será da apostila 2 de português. Certo, gente? Está aí, lembrem, olhem os exercícios do caderno que a prof passou, vocês têm lá a atividade, certo? Se precisar, assistam essa aula mais vezes, que assim vocês relembram o que nós estudamos, certo? Então, gente, era isso que a prof queria passar para vocês. Boa prova para todos. Vão com calma, certo? Lembrem que vocês têm bastante tempo e prestem bastante atenção. Então, se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Beijos!